E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Colégio Naval do ano de 2021 que fala pra gente o seguinte: um cuidado que todo motorista deve ter é sempre respeitar o limite de velocidade da via, recomendação que se intensifica ainda mais em dias chuvosos, nos quais o coeficiente de atrito dos pneus com a pista diminui devido à água da pista. Ao fazer uma curva, um veículo em alta velocidade pode perder a aderência com a pista e acabar saindo pela tangente. Infelizmente, ocorrem muitos acidentes dessa natureza nas estradas, muitos deles com vítimas fatais. Considere um carro de massa 0,15 vezes 10 a 4 kg que realiza uma curva circular contida num plano horizontal de raio 125 metros, e considere o valor da aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito estático entre a pista e os pneus é igual a meio. Determine a máxima velocidade que o carro pode imprimir na curva sem derrapar e assinale a opção correta. Vamos lá, gente. A gente tem um carro que ele está executando um movimento circular uniforme, ok? Vamos supor que ele vai executar esse movimento circular uniforme numa determinada velocidade máxima. E aí, para que esse carro possa fazer esse movimento circular, vai precisar existir uma resultante de forças conhecida como resultante centrípeta ou força centrípeta. A força centrípeta, ela não é uma força, ela é uma resultante de forças. E nesse caso, a única força que vai atuar impedindo que o carro saia pela tangente, né, que ele derrape, é a força de atrito. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma força de atrito mantendo esse carro no centro dessa trajetória. Dessa forma, a gente pode entender que nessa situação, a força resultante é a força de atrito. E no caso, a força resultante é a resultante centrípeta, beleza? Outras forças que atuam nesse carro são a força peso e a força normal, belezinha? E aí, como esse carro está em equilíbrio na vertical, até por ser um plano horizontal, a gente pode dizer que a normal vai ser igual à força peso. A única coisa que eu vou fazer agora, que a gente encontrou a relação entre a força de atrito e a resultante centrípeta e a normal com a peso, é desenvolver um pouquinho mais. A força centrípeta vai ser a força resultante. A força normal, ela pode ser calculada como μ vezes a normal. Então, gente, abrindo a expressão da força centrípeta, a gente vai ter massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, e isso tem que ser igual a μ vezes n. A gente precisa saber que esse N é igual à intensidade da força peso, beleza? Justamente porque o carro está em equilíbrio na vertical. Vamos calcular. A normal, então, tem que ser igual ao peso em módulo. O peso ele é calculado pelo produto de massa vezes gravidade. Então, eu vou substituir aqui, ó, massa, essa massa do carro, vezes a gravidade. Substituindo esses valores, a gente vai ter 0,15, que é a massa que ele forneceu, vezes 10 a quarta, vezes a gravidade que vale 10. Multiplicando 0,15 com 10, a gente encontra que a intensidade da força normal vai ser de 1,5 vezes 10 a quarta newtons. Beleza? Agora, a gente precisa descobrir a velocidade máxima. Para isso, a gente vai utilizar essa relação aqui e vamos substituir os valores, ok? Então, eu vou pegar essa expressão aqui e colar lá no outro quadro para a gente continuar fazendo. Beleza, gente, a gente tem aqui aquela relação, vamos substituir os valores. A massa do carro, a gente tem que ela é 0,15 vezes 10 a quarta, vezes a velocidade ao quadrado, que a gente quer descobrir, né? No caso, a gente quer descobrir só a velocidade, e o raio é de 125 metros. O coeficiente de atrito é meio, e a normal a gente calculou, ela é 1,5 vezes 10 a quarta. Olha o que a gente pode fazer. Eu posso simplificar esse 10 a quarta que tem de um lado
com o 10 a quarta do outro lado. A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Vou reescrever isso aqui para a gente ver como vai ficar a expressão. A gente vai ter 0,15 vezes v ao quadrado sobre 125. Isso tem que ser igual a meio vezes 1,5. Então, gente, olha o que a gente vai fazer. Eu vou pegar esse 0,15 que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. A gente vai ter v ao quadrado sobre 125 igual a 0,5 vezes 1,5 sobre 0,15. Se você fizer essa divisão aqui, ó, você vai encontrar que 1,5 sobre 0,15 vai dar 10. Então, você vai ter v ao quadrado sobre 125 é igual a meio vezes 10. Meio vezes 10 vai dar 5. E agora, a gente vai ter o seguinte, ó. V ao quadrado, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 125 que está dividindo e vou passar para o lado direito multiplicando. Então, a gente vai ter V ao quadrado igual a 5, que foi o produto de meio com 10, vezes 125. Se vocês repararem bem, 125, gente, é 25 vezes 5. Isso é uma coisa que vocês podem encontrar numa fatoração. 125 é 5 vezes 25. Então, eu vou reescrever essa expressão como v ao quadrado é igual a 5 vezes 5 vezes 25. Vou pegar esse 2, que está no expoente, ele vai passar para o outro lado virando uma raiz. E a gente vai ter que descobrir a raiz desse negócio aí. A raiz, então, vai ser a raiz de 5 vezes 5 vezes 25. Vamos fazer com calma. Raiz de 25 é 5. E a raiz de 5 vezes 5 é a mesma coisa que a raiz de 25, que também vai ser 5. Então, a raiz desse treco vai ser 5 vezes 5, porque a raiz de 25 dá 5 e a raiz de 5 vezes 5 também dá 5. Então, a velocidade desse carro vai ser de 25 metros por segundo. Só que as respostas estão em quilômetros por hora. Para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Fazendo essa conta, se você multiplicar 25 com 3,6, você vai encontrar 90 quilômetros por hora. E assim, o nosso gabarito vai ser a letra B. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!